Pessoal, é o seguinte, quando vocês assistirem os vídeos aí, vocês vão perceber que a voz de Natália não tá saindo. Isso porque eu instalei um drive novo no computador, de microfone, e esse drive deixou o microfone com a voz baixa, né? E eu só percebi depois da gravação. E a gente fez 5 vídeos, né, pra deixar pronto esse final de semana. No caso, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, a partir de terça-feira, o áudio já vai estar normal, né? O áudio vai estar saindo de Natália. Então eu peço desculpa desde já, tá bom? Mas é isso, foca no que eu falei, né? Porque só dá pra ouvir minha voz. Enfim, é isso. Deixa o like, não se esquece. Sejam bem-vindos. Olá, noturnos. Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece. Trazendo mais um react de terror pra vocês. E hoje é terror mesmo, cara. Hoje, meu irmão, aqui filhinho chora e mamãe não vê. Só que aqui no canal Metálico do Terror, meu amigo, se você tem medo de vídeos perturbadores, aqui, pai, você vai dar mais risada do que sentir medo. Porque a gente aqui é a dupla da comédia, vamos dizer assim, pro terror. Vamos dizer assim, pro terror, né? Então, se você tem algum amigo que não, eu não gosto de vídeo de terror, não gosto de filme, capaz, manda ele vir aqui que com certeza ele vai gostar. Então vamos embora. Hoje a gente vai estar assistindo um vídeo diferenciado. O Stalk da Bjork, não sei como é que se fala. Um homem triste e perturbador. Tem um cara que parece que reagiu aqui, então parece que o vídeo vai ser bom, velho. Acredito eu que vai ser bom. Então eu vou me inscrever aqui no canal do Fitoria, que é o responsável. Fitoria. Exatamente. Então, Fitoria, tamo junto, irmão. Peço licença aí pra estar reagindo a um vídeo seu, então. É isso. O Fitoria é o Fitorio. Quer dizer, Fitoria, não sei se é mulher ou se é homem, mas é isso. Tô pedindo essa licença e vamos embora. Partiu. Vamos ver aí. Baixar só um pouquinho pra não dar retorno aqui no... Dar retorno no microfone. Ou no... É uma mulher. Então, Fitoria, tamo junto, obrigado. Obrigado não, né? Nem sei se você... Enfim, claro que a gente vai dar os créditos também. Atenção! Este vídeo contém descrições e temas que podem ser considerados sensíveis para algumas pessoas. Se você for uma delas, peço que não assista. Rapaz! Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Pode ficar tranquilo, rapaz. Aqui eu vou te dar o máximo de segurança possível. Eu vou estar comentando no decorrer do vídeo, porque react é isso. Se você quer assistir o vídeo sem travamento, sem parar nada do tipo... Link na descrição, aproveita e vai lá e deixa o like no vídeo dela e se inscreve. E vamos descobrir. Meu nome é Ricardo. Tá na tela aí, vocês vão ler, né? Então. It is January 14th, 1996. 1996, meu ano. Eu 21. Poxa, eu tenho 26, desculpa. Look at this beautiful face. Quero não. Esse rosto. Unacceptable. I'm just gonna have to kill her. Antes de falar sobre o caso, vamos falar sobre a artista, caso você não conheça. Björk Gudmundsdottir, eu usei o Google pra falar esse nome. É uma cantora, compositora, atriz, instrumentista e produtora musical islandesa. Ela ganhou o prêmio Nobel da música, o Polar Music Prize. E ela ficou conhecida por ter um estilo excêntrico e eclético. A estética dela também é bem excêntrica, assim como a voz dela, que é considerada uma voz única. Ela lançou 9 álbuns e na década de 90, 3 músicas dela ficaram no top 10 britânico. Além do Polar Music Prize, ela ganhou vários outros prêmios. Ela foi indicada a 13 Grammys, a um Oscar, a 2 Globos de Ouro. Ela fez uma música em homenagem a Elis Regina e ela também fez parcerias com artistas brasileiros. Se você não conhecia, prazer, Björk. A Björk diz que ela faz música para as pessoas e só, ela não quer ninguém se metendo na vida pessoal dela. E eu imagino que seja um desejo de muitos artistas. Mas foi o desejo que Ricardo Lopes decidiu ignorar. Ricardo Lopes nasceu no dia 14 de janeiro de 1975. Ele nasceu no Uruguai, mas a sua família se mudou para os Estados Unidos. Primeiro ele morou na Geórgia,
e depois ele morou na Flórida. A família dele era de classe trabalhadora, de acordo com o próprio Ricardo, a família era estável, gentil, obviamente não era perfeita, nenhuma família é, mas era uma família boa. O Ricardo, ele largou o ensino médio para virar um artista independente, e ele também trabalhava como exterminador por... Não façam isso, não larguem o estudo é o mais importante de todos, porque quando você não tiver aquilo que você tá tentando criar, por exemplo, eu sou youtuber, mas eu nunca parei de estudar pra ser youtuber. A mesma coisa eu tenho que procurar trabalho do que ficar no YouTube, então nunca larguem o estudo. O estudo é que leva vocês a ter muito dinheiro. irmão dele. Ele Desculpa. lidava com ratos, baratas e pragas em geral. Aos 18 anos, ele viu um videoclipe chamado Human Behavior, da Bjork, e ele disse que ele achou ela muito diferente das outras mulheres e que ela era linda, e foi quando ele começou a ter um crush nela. No começo, era só um crush, mas isso começou a virar algo bem mais complicado, que terminou numa tentativa de homicídio e a morte do Ricardo em 1996. No dia 16 de setembro de 1996, a polícia foi chamada pelo gerente do Van Buren Plaza, um complexo de apartamentos, porque tinha sangue escorrendo pela parede e o sangue vinha do andar de cima. Quando a polícia entra no apartamento, a primeira coisa que eles encontraram foi um corpo no quarto dia de decomposição. Era um homem caído, só de cueca. Perto dele tinha uma arma. Atrás dele tinha um colchão e uma pequena mancha de sangue. Tinha uma pintura no rosto dele, uma pintura vermelha, verde e preta. No apartamento, eles encontraram uma câmera suja de tinta. Na parede do apartamento tinham coisas escritas, entre elas uma palavra racista, a palavra com N, vocês estão ligados. Também estava escrito The Best of Me e escrito que as fitas eram um documento. Pra quem não entendeu, o que ela quis dizer do N é aquilo que o Monark falou no podcast, então. Nice. Uma documentação de um crime e as fitas eram para ser entregues ao FBI. Também tinha uma TV e a imagem da Bjork tava na TV. A polícia não sabia quem era ela tava na parede, nas fotos, ela tava na TV, mas a polícia não fazia ideia de quem era essa mulher. Tinha fotos da Bjork pelo apartamento, tinha fotos de um homem negro e embaixo tinha a palavra racista. O apartamento tava uma zona, um monte de coisa jogada, tudo desorganizado, sujo. Tinha também um diário com 803 páginas escritas à mão e também tinham as fitas. Uma das fitas se chamava O Último Dia. Para a polícia, ficou claro a causa da morte. Ele tinha tirado a própria vida. Mas ainda tinham 22 horas de gravações nas fitas para serem analisadas. Durante um tempo, essas gravações estavam disponíveis na internet, mas eu imagino que elas não estejam mais disponíveis, pelo menos não completas. Tem algumas partes, mas não tudo. Eu acho que tiraram por causa da última gravação, que é muito pesada. Mas ainda assim é possível encontrar algumas partes perdidas. Tem um documentário só com as gravações, não todas as gravações, mas alguns cortes, incluindo o corte final. A cena mais pesada que não podia tem, mas beleza. Eu consegui assistir 3 fitas, não inteira, porque 1 hora de gravação, mas eu assisti os cortes principais. A primeira gravação foi feita no dia 14 de janeiro de 1996, no aniversário de 21 anos do Ricardo, ele tinha a minha idade. Ele começou a gravação dizendo que ele comprou a câmera para documentar o plano dele, e eu dividi as gravações em 3 temas. Não, eu tô aqui curioso, onde vai chegar essa história, tá ligado? Porque tipo assim, galera, vocês se inspirarem, você ter um carinho, você ter um amor por alguém que é algum artista, músico, youtuber, não importa. Mas se você tem uma obsessão a ponto de você tirar sua vida, eu quero ver onde é que vai chegar isso aqui. Qual era o plano dele? A cabeça até. Casos que Exatamente. A gente tá parando pra comentar, tá, pessoal? Até porque isso aqui é um react, antes que venham os caras reclamar, entendeu? Se você quer ver o vídeo inteiro sem parar,
Se você quer assistir o vídeo inteiro sem parar, sem pausa, o link tá na descrição. Mas a gente comenta aqui, entendeu? Até porque eu tento tirar esse medo de vocês de ver esse tipo de vídeo, tá entendendo? É bizarrinho, mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente não pode ter medo. A gente tem que saber as coisas que acontecem no mundo pra gente se precaver, tá entendendo? O que ele Enfim, sentia vambora. pela Bjork, o que ele sentia sobre si mesmo e o plano dele. Fita. Ele via a Bjork inicialmente como uma musa. Ele era um artista, então ele usava ela como inspiração. Ele fez uma escultura da cabeça dela, ele fazia desenhos. Ela era a musa dele, mas não só isso. Ela era a razão de vida dele. Ele só estava vivo por causa dela, unicamente por causa da Bjork. Ele mesmo diz isso. De musa, ela passou a ser a deusa dele. Ele adorava ela, ele amava ela, idolatrava ela. Ele diz que deixou de vê-la como humana, ele colocou ela num pedestal porque agora ela era celestial. E ele admite que ele estava obcecado por ela. I see her beyond you. I put her on a pedestal so high that Não, eu Ele queria. tenta explicar que Eu me o pergunto. amor dele Eu me pergunto o que é que essa cantora achou sobre isso, né? por ela... Vamos ver se ela vai falar. Ela Vamos ver se... era racional. Amor é só uma reação química do nosso cérebro, então é totalmente possível você amar uma pessoa que você nunca viu na vida. You know what love is? Love is a chemical, a biological substance in our brain which is released, okay, by the neurotransmitters. O que ele sentia por ela não era nada sexual, porque ele acreditava que ele não era digno dela. Ele Vai queria dizer. dar prazer pra ela, mas como um namorado, ele não seria digno. Ele também via ela como um ser puro, angelical, uma filha. Ele só queria abraçar ela e proteger ela de todo mundo. Ele não apoiava e concordava com Sendo tudo que o ela cara tinha fazia. 21 anos, né? E quer proteger uma mulher. Ele não gostava de ver ela fazendo coisas sensuais. Ele desaprovava isso. Ele também só queria ser notado por ela. É isso que todo homem quer, ser notado pela mulher que ama. Isso ele escreve no diário dele. Ele aceitava os defeitos dela, mas então ela fez algo que pra ele foi imperdoável, foi assim o fim da linha. Ela começou a namorar um cara negro. O Ricardo, ele não se sentia superior às outras pessoas, muito pelo contrário, ele se via como uma barata, é como ele se chama, uma barata. Mas ele tinha um ódio ainda maior por pessoas negras, principalmente o namorado da Bjork. Ah, então como ele é racista, eu posso zoar ele, tá? Vocês estão percebendo a teta dele ali? Tipo assim, o meio do... Era. Cara, Era. Tem cabelo aqui, mas não tem no meio, olha lá que coisa bizarra, mano. Quando ela começou a Ai, namorar, a não posso nem corrente ficar que brincando ligava com os isso. dois foi quebrada e agora ele não tinha mais motivo pra viver, porque o motivo dele decepcionou ele de tal maneira que não tinha mais sentido a vida dele. E se ele não tinha mais motivo pra viver, ela também não merecia mais viver. Quê? Deus. Ah, será que ele tentou alguma coisa? Apesar do plano girar em torno da Bjork e de como acabar com a vida dela, o plano do Ricardo tinha muito mais a ver consigo mesmo e com a própria morte do que com a morte da Bjork. Ela Oxi. só foi uma desculpa. Ele queria tirar a própria vida e ele usou esse plano como desculpa. Quem diz isso é um psicólogo que assistiu as fitas e analisou o caso. Ele não dá nenhum diagnóstico pro Ricardo, ele só analisou o caso e é isso que ele diz. Que o Ricardo só estava usando uma desculpa para tirar a própria vida. O Ricardo, ele gravava o seu dia a dia, ele gravava os detalhes do seu plano e ele gravava os seus próprios pensamentos. Ele falava bastante sobre filosofia e sobre como ele se sentia. Ele se compara a uma barata e é irônico porque ele trabalha como exterminador. Então, ele se comparou com algo que ele mesmo exterminava. Era essa visão que ele tinha de si mesmo. Ele se sentia indigno de namorar qualquer pessoa. Ele já quis ter uma namorada, mas ele desistiu disso porque ele se achava burro, inútil, sujo, porco, perdedor, indesejável e nojento. Ninguém namoraria um cara como ele porque ele era um ser desprezível, de acordo com ele mesmo. Ele dizia que colocar filhos no mundo deveria ser um crime, porque o mundo é um lugar horrível e porque você colocaria uma criança no mundo. E ele culpa os próprios pais por ter nascido, ele não queria ter nascido. Durante as gravações, ele conta que ele foi a um psicólogo, a família dele paga para um psicólogo, e ele conta
pro psicólogo como ele se sente, mas ele não conta tudo, não 100%. Ele não conta que ele quer tirar a própria vida, ele não conta sobre o plano dele de tirar a vida de outra pessoa. Até mesmo com as 22 horas de gravação, é difícil dizer exatamente o que ele tem. Ele afirma mais de uma vez que ele não tem depressão e que ele não tá bêbado, mas às vezes ele fala super enrolado e é quase impossível entender o que ele fala. Go out like, hey, what's up? Oh, look at that. And I closed the door real quick. I said, oh, hold up a second, hold up. Yeah, sure. Ele também mostra vários sinais de depressão e ansiedade. De acordo com o psicólogo que fez a análise, depressão não é tão simples quanto parece de ser explicada ou diagnosticada. Disseram que o Ricardo poderia ser esquizofrênico ou paranoico, mas apesar desse plano mirabolante dele e do que ele fez, ele não mostra nenhum sinal de esquizofrenia nem de paranoia. Na verdade, ele não alucinava, ele não falava sozinho, quer dizer, ele falava com uma câmera, mas não sozinho. Ele parecia bem racional nas coisas que ele dizia, ele sabia o que ele estava fazendo e ele explicava... Até a modo de ele falar parece ser um entrevistador, um cara que realmente tem essa habilidade, um youtuber que sabe, oi lá galera, tudo bem, eu sou... Então a forma que ele fala, como é que eu posso dizer... se expressa assim e tal, parece que realmente ele tem de maneira racional uma tudo que ele habilidade estava fazendo. nisso. Como ele se sente, o plano, o amor dele pela Bjork, tudo isso ele faz de maneira bem racional e lógica. Tá vendo? O Ricardo Fala apresentava sinais de depressão, baixa Fala como se autoestima, realmente estivesse falando com falta alguém. de esperança e melancolia. E tudo isso foi intensificado quando ele decidiu se isolar de todo mundo. Ele era o seu próprio juiz e talvez esse tenha sido o maior problema nesse caso. Esse caso, ele vai além de um caso de stalker. Ele é muito mais sobre um homem solitário que não tinha nada a perder, que se isolou de todo mundo e que agora tinha uma desculpa para tirar a própria vida. Bizarro, meu. Pra mim, essa é a parte mais cruel desse caso, o plano dele, como ele queria executar esse plano. Um escritor britânico disse sobre o caso que muitas vezes essa obsessão, esse amor que o Ricardo dizia sentir, na verdade era inveja. Ele queria ser a Bjork, ele queria ter o sucesso dela, ter a vida dela, ter a carreira dela, ter o que ela tem. Então... isso explica o plano dele ser tão cruel. Não porque ela magoou o coração dele, mas porque ele sentia inveja dela. O Ricardo explica e grava detalhadamente o plano dele e como ele queria que fosse executado. Ele queria que fosse o mais profissional possível, então ele se passou por uma empresa, ele escreveu uma carta falsa, tinha até o logo da empresa. O livro era bem grosso e tinha um buraco no meio onde ele colocou a bomba. A bomba não era explosiva. Na carta, ele dizia que era um livro antigo que foi usado em um filme por um diretor famoso. O pacote era fechado e muito bem feito, quem pegasse o pacote nunca desconfiaria que tinha uma bomba lá dentro. Então, a bomba estava dentro do livro e quando a Bjork abrisse o livro, o gatilho da bomba espirraria ácido no rosto dela. Ele fez testes de disparos em uma foto na parede. Como ele trabalhava como exterminador, ele tinha acesso a vários ácidos e produtos químicos perigosos e foi assim que ele conseguiu. Ele ainda se grava ligando e comprando o ácido. Inicialmente, ele escolhe um tipo X de ácido, mas ele decide que esse ácido não é forte o suficiente. E aí ele troca por ácido sulfúrico. Ele testa esse ácido em um pedaço de salame e o resultado é muito feio. O ácido sulfúrico, ele é corrosivo para o tecido do corpo humano, então se esse ácido entrasse em contato com a pele da Bjork, ela sofreria queimaduras severas, a pele dela ficaria escura, o rosto dela seria desfigurado e se ela inalasse o ácido, ela morreria sufocada. Tudo isso só porque ela começou a namorar um cara. Ele comprou o endereço dela online e aí ele mandou o pacote pra casa dela. O pacote demoraria 5 dias pra chegar na casa dela. Quando ele vai entregar o pacote, ele tá muito ansioso e muito nervoso. E ele decidiu levar a arma dele, porque se desse alguma coisa errada, ele ia sair atirando em todo mundo, porque ele não queria ser pego com vida. Nada aconteceu, ele conseguiu enviar o pacote. Ele volta pra casa e ele inicia a sua última gravação com vida. Na primeira gravação, no primeiro dia,
você olha e você pensa que é um cara solitário. Talvez você até sentaria com ele pra falar que, cara, vai ficar tudo bem, você vai conseguir encontrar amor de verdade. Vamos na terapia, vamos conversar com alguém, a gente vai conseguir sair dessa, vai ficar tudo bem. Mas aí ele começa a falar sobre o plano dele, sobre a Bjork, e dá pra ver que é muito mais difícil do que parece. Na última gravação dele, ele parece bem mais transtornado, e nesse ponto, ele já tinha decidido que era um caminho sem volta, que ele não queria mais voltar atrás. Não era outra pessoa, mas era uma pessoa muito mais transtornada. Na última gravação, ele raspa o cabelo, ele pinta o rosto de vermelho, preto e verde, ele mostra a arma pra câmera. Nesse momento, ele não tá falando com a gente, ele tá falando com a Bjork. Na verdade, é difícil de saber se durante essas gravações, tudo que ele falava pro público ou se era tudo direcionado a Bjork. Ele coloca uma música da Bjork pra tocar no fundo e ele diz que aquela é a última música dele. Ele fecha os olhos, ele respira fundo, ele se olha no espelho e os psicólogos acreditam que ele tenha pintado o rosto e raspado a cabeça porque assim seria muito mais fácil de atirar, porque aquela pessoa que ele tava vendo não era ele, era uma pessoa diferente com a cara pintada e cabeça raspada. Então seria muito mais fácil ele acabar com a vida dessa pessoa. Como eu disse, o corpo só foi encontrado 4 dias depois, então a polícia só tinha um dia pra encontrar o pacote e salvar a vida da Bjork. Eles conseguem encontrar o pacote e eles conseguem salvar a vida dela. A Bjork, ela assiste as gravações e o plano dele de fazer a Bjork conhecer ele, saber o nome dele, no final das contas deu certo, porque o nome dela sempre estará associado ao nome dele e vice-versa. No documentário sobre o caso, eles perguntam pro psicólogo do caso o que aconteceria se ela tivesse conhecido ele. Se eles tivessem se conhecido no camarim e ela fosse super legal com ele, se eles começassem a conversar e virassem amigos. Se isso tivesse acontecido, essa situação teria sido evitada? A resposta é não. Na verdade, isso só pioraria Não, a porque ele situação. tem depressão. Ele ficaria ainda mais obcecado, ele criaria ainda mais fantasias. Como ele via a Bjork como um ser perfeito e imaculado, no primeiro erro dela ou na primeira decepção dele, ele faria o mesmo, se não pior. O psicólogo que analisa o caso disse que o Ricardo era uma pessoa que a sociedade não saberia lidar e não saberia acolher, e o outro psicólogo disse que mesmo se a Bjork desse atenção pra ele, isso tornaria a situação ainda pior. A família tentou ajudar ele foi em um psicólogo, mas ele decidiu não contar tudo, então se ele não conta tudo, não tem como ajudar ele de fato. Depois que eu terminei tudo, eu sentei e fiquei pensando, em algum cenário, esse cara teria salvação? Isso, pesado. Acho que ele é mais. Imagina ele conhecer de perto ela nem. Só de longe o cara tava orando. Me surpreende que ele não tentou nada contra o namorado, né? Só com ela. Cara, que bizarro. Tipo aí, pensa aí, velho, é muito bizarro. Por exemplo, vamos botar uma 50 Cent, Eminem, Beyoncé, Rihanna, esses cantores bem famosos assim, mundialmente. Quantas pessoas. Se esse cara ficou assim com essa mulher que eu nem ouvi falar, nunca ouvi falar dessa mulher. Eu nunca ouvi falar dessa mulher, tá ligado? Então, pô, se esse cara teve essa obsessão por essa mulher, pensei quantas pessoas têm obsessão por vários outros artistas, tá entendendo? Quantos já tentaram fazer algum tipo de maldade dessa forma? Porque, cara, isso pode ter incentivado outras pessoas a cometerem o mesmo crime, tá ligado? Então pense aí, vamos dizer que você é um famoso, você é uma pessoa muito famosa e você tem um fã muito obsessivo por você, e esse fã cria um livro onde espirra, se você abrir, espirra ácido, e você na inocência vai lá, abre, tá ligado? É bizarro, mano. Que é Tipo, um presente. entendeu? Na inocência ali e acaba morrendo, se pá, por conta de uma obsessão, uma inveja. Tá triste. Tá ali. E a inveja, ela existe sim, tá? Tem muita gente que não acredita em inveja, mas inveja existe até
A primeira E você inveja, mesmo assim, né? a primeira inveja da história, como diz na Bíblia, foi Caim e Abel. Acho que Caim matou Abel. Eu sempre me confundo, enfim. Então já começou daí, né? Que acho que foi Caim que deu a Deus uma oferta não muito boa e Deus não se agradou da oferta dele, se agradou da oferta de Abel. E aí Caim ficou, né, ficou com muita inveja, foi lá, matou o irmão. Então, existe, cara, existe. E é muito bizarríssimo isso, né? Então, é isso. Gostei bastante do Também. canal. Achei muito interessante. Esse vídeo aqui eu quero muito ver, porque a gente já reagiu. Esse vídeo aqui dos fantoches, que é muito bizarro. Então, eu quero saber o mistério por trás. Então, peço novamente licença, né? A Fitoria. Vitória, não? Fitória. Bastante, tá de parabéns. Roteiro muito insano, muito legal. E ó, ela tem muito vídeo de mistério aqui, ó. De pasta, eu quero trazer umas paradas pesadas mesmo, pra até tirar um pouco do medo de vocês. Vocês que têm medo desse tipo de vídeo. Tirar esse medo e fazer vocês conhecer também histórias passadas, tá ligado? Eu gosto muito desses acontecimentos assim, porque graças a alguns acontecimentos, a sociedade mudou muito, sabe? Botou mais lei, entendeu? Por mais que a lei nem sempre é tão boa assim, mas muita coisa mudou, né? Se você pegar a história de antigamente, os acontecimentos de antigamente, a história Muita coisa mudou. evolui. Mas é isso, galera. Desculpa o vídeo longo, tá? Mas o vídeo foi bastante interessante. Gostei bastante do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa história. Vocês acharam bizarro? Comente aqui. E se você fosse essa famosa, como você se sentiria e como você reagiria se você conhecesse uma pessoa assim? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. É isso? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau.